Bem, boa noite. Acabei de colocar a gravação aqui para iniciar. Estamos oficialmente, conectadas aqui nesse novo encontro, nesse novo e último webinário da jornada de webinários que tivemos aqui no mês de outubro. Outubro passou assim, a gente piscou e outubro já passou, que coisa, né? Bem, e aí, como sempre, eu começo, me apresentando o projeto, informando sobre a questão dos financiamentos, e depois eu passo a palavra para a Lívia, né, que hoje vai conduzir a conversa com a convidada, e falo também com a convidada. Então, vamos lá. Eu sou a Janaína Porto Sobreira, sou formada em História, sou professora, licenciada, né? Já tenho uns anos aí que eu venho me debruçando sobre a temática de História das Mulheres, e já tinha um tempo também que eu me questionava a respeito da produção literária feita por mulheres aqui no Rio Grande do Norte, especialmente pensando em quem não consegue visibilidade, e também na parcela de profissionais de educação que estão inseridos nas salas de aula, né? Seja na educação básica, diria que principalmente, até também a nível de ensino superior e pesquisa. Então, eu me inscrevi na Lei Paulo Gustavo, a nível estadual, né, que é uma lei de incentivo cultural pelo governo, pelo Ministério da Cultura do Brasil. Tive a enorme felicidade de ser contemplada. O edital saiu no segundo semestre do ano de 2023, né, e apenas esse ano o meu projeto que foi contemplado, ele foi iniciado, né? Então, estamos aqui produzindo, estamos nessa batalha do dia a dia, dos trabalhos do projeto, que é o Mulheres em Cena na Literatura Potiguar de Leste a Oeste, e esse projeto, ele está terminando agora, em outubro, a fase de catalogação das autoras, ou seja, eu e mais minhas três colegas, minhas três companheiras, que eu vou apresentar já já, estamos finalizando os contatos com as autoras, né? São mulheres que escrevem literatura em diversos gêneros, né? Romances, contos, crônicas, poesia, cordel. Então, a gente fez esse trabalho, percorremos, assim, através de indicações, através do nosso conhecimento pessoal, né, através das divulgações que fizemos na nossa conta lá no Instagram, para chegar nessas mulheres, né, convidá-las a responder um questionário, né, perguntas mais direcionadas sobre a questão do envolvimento com a literatura, e pedimos para que ela nos enviasse, né, esse questionário respondido junto com a carta de cessão, e também a questão de textos, né, para que a gente possa utilizar e divulgar esses textos no site, que está para sair, eu tenho fé que agora vai, né, e tem sido uma montanha-russa de emoções, porque a gente fica naquela apreensão de fazer com que as autoras nos devolvam esse material, não tem sido tão fácil, mas, de maneira geral, a gente já passou de 100 autoras catalogadas, isso é um número bem significativo, então tudo vai ficar disponível no site, e como eu disse antes, eu conto com a excelente parceria, né, da Ana Paula, que está cobrindo atualmente como agente cultural a região da Central Potiguar, né, conto também com a presença da Lívia, que, como agente cultural, ela está cobrindo a parte, né, do Agreste, então são as cidades que ficam na microrregião do Agreste Potiguar, e também a Débora, né, que está cobrindo a região enquanto agente cultural do Alto Oeste Potiguar, e eu que também sou agente cultural, né, na parte do leste aqui, Natal e cidades da região metropolitana. Então, sou muito grata pela presença de todas vocês aqui hoje. Agora é a fase de organização, né, depois desse processo de busca das autoras, e, além disso, o projeto, ele tinha e tem como objetivo, né, após finalizar esse processo de catalogação, transformar o material coletado
né, em textos que vão ficar disponíveis no site, como eu falei anteriormente, e desses materiais, muitos deles vão ser utilizados por professores que estão inseridos na sala de aula. Então, teremos planos de aulas que já estão sendo desenvolvidos, né, por profissionais da educação em diversas frentes, não só de literatura, mas de história, geografia, arte, sociologia, enfim, que também vão ficar disponíveis no site. Além desses webinários que estamos promovendo, falta só mais um, né? Vai ser no mês que vem. Também, a partir de novembro, agora teremos o início das nossas oficinas presenciais. Então, já está confirmado, dia 11 de novembro, estarei com a Ana Paula em Currais Novos, aplicando uma oficina para a equipe docente, pedagógica da escola e também para o público discente. E dia 13, ficou dia 13, né, Débora? Se eu não estou enganada, em Areia Branca, então vai ser em outra escola, então a gente vai percorrer, né, cidades que fujam um pouquinho do eixo Natal, região metropolitana, que é importante interiorizar esses projetos, né, na verdade, no projeto estava como as oficinas sendo aplicadas de maneira online, mas eu quero ir até esses municípios aplicar de maneira presencial, eu acho que é importante. E em dezembro vamos ter o nosso encerramento do projeto, e ao mesmo tempo vai ser o lançamento da nossa cartilha, que é uma cartilha de cunho didático, que vai ficar disponível aí, ela vai ser impressa e ela vai ser distribuída de maneira gratuita para os profissionais que estão em sala de aula, em escolas públicas, bibliotecas, prefeituras, espaços culturais. Então, a gente vai ter aí uma produção que acredito que é bem significativa para quem deseja conhecer um pouquinho mais sobre essa literatura, para quem quer se utilizar em sala de aula, para quem está pesquisando também sobre literatura. Então, é um projeto que eu tive as minhas dúvidas, né, se daria certo e tudo mais, mas está dando certo. E, mais uma vez, agradeço. E acho que é isso. Esqueci alguma coisa, meninas? Vocês que já estão acostumadas com o meu script? Acho que não, né? Bom, então hoje teremos, então, mais uma convidada, né? A professora Mayara Juliana, que também é minha amiga, né? Minha companheira de pesquisas da área da temática de história das mulheres. A gente tem dividido aí nos últimos tempos alguns espaços, né? Formato online, presencial também, mas online, né? Nas últimas semanas de coordenação de simpósios, enfim. E eu fiquei muito feliz, eu já meio que suspeitava que Lívia ia convidar ela, mas eu fiquei quietinha. Então, Mayara, seja muito bem-vinda aqui a esse encontro. Lembrando que a nossa reunião está sendo gravada, tá? E a Lívia preparou aí um roteiro, né, para rolar esse bate-papo, para rolar essa conversa. No final, eu peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. A ideia é que a gente não ultrapasse 1 hora, né, deste encontro. E é isso, eu vou fechar o meu microfone e vou passar a vez agora para Lívia, tá bom? Muito obrigada, gente. Boa noite. Todas me ouvindo bem? Sim. Ok, né? Então, como Janaína me apresentou, né? Sou Lívia, sou agente cultural aqui da região Agreste. Então, Jana, primeiro eu gostaria de agradecer, né? A gente sempre vem tendo reuniões, a gente vem sempre compartilhando os anseios, né? As ansiedades, né? As vitórias também. Cada entrevista que a gente vai recebendo de cada autora, né? Cada resposta que a gente vai recebendo é motivo de comemoração, né? Então, assim, só para a gente iniciar, eu trouxe aqui um pouquinho os dados do que a gente tem coletado, né? Voltando um pouco aqui para o que eu tenho feito, né? Desde o início, né? Do projeto. E desde o início eu entrei em contato com 92 mulheres, certo? Dessas 92, 79 me deram retorno, né? Informando em relação à participação. E dessas 79 que informaram sobre interesse ou justificaram não participar, 35 deram a devolutiva através da entrevista, que, como Jana explicou, é a entrevista através do Google Formulário. A gente sempre dá um jeito, né, Jana, de fazer com que essa entrevista seja realizada. A gente já fez chamada de vídeo, pelo Google Forms. A gente sempre explica da forma que fica melhor para a escritura, né? Então, nós estamos sempre trabalhando de forma que ela possa,
né, estar participando, como fica melhor para ela. Então, nossa convidada hoje, né, Maiara, acho que eu fui muito previsível, talvez, nessa escolha, mas é porque acredito muito no trabalho de Maiara, né, assim, enquanto professora, alguém que admiro muito. Que pena não fui aluna dela, mas meus irmãos que tiveram contato com Maiara, né, assim, antes de conhecer Maiara pessoalmente, eu já sentia que já conhecia ela, né, só pelas histórias, né, só por tudo que eu ouvia de Maiara, e depois de um certo momento eu pude conhecer pessoalmente, né, pude ir para o lançamento do seu livro, né, Maiara? Então, assim, a gente tem essa relação de aproximação, né, muito grande. Então, eu vou apresentar ela, vou ter que fazer uma colinha, porque o currículo da mulher é extenso, eu não consegui decorar, mas vamos lá. Maiara Juliana Gonçalves, ela é formada em licenciatura e bacharelado em História pela UFRN, possui especialização em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a UERN, mestrado e doutorado em História pela UFRN, doutorado tratou-se da formação de um circuito de intelectuais femininas no Rio Grande do Norte, no final do século XIX e início do século XX. Atualmente, Maiara é professora adjunta da UFRN, lecionando no campus da Escola Agrícola de Jundiaí, EAGE. Possui 11 anos de experiência em sala de aula, além disso, atua ministrando cursos de formação para professores e realizando palestras e cursos que abordam acerca de relações étnicas e raciais. Ela é mãe de Sofia, né? Isso, mesmo que Maiara não tivesse colocado isso na apresentação, não poderia esquecer, porque isso faz parte de Maiara, né? Ela é mãe de Sofia Valentina, é autora do livro Em Cada Esquina um Poeta, Em Cada Rua um Jornal, A Vida Intelectual Natalense, 1889 e 1930. E, por fim, suas áreas de pesquisa são História das Mulheres, História Intelectual, Imprensa Periódica, Relações Étnicas Raciais, Epistemologia Feminina Negra, Feminista Negra. Então, Maiara, seu currículo, né, é algo de fato, sua história, na verdade, é algo de grande admiração, né? Que bom que você pode participar conosco, né? A gente já teve uma conversa, eu até disse, Mayra, os encontros que a gente faz nos webinários é algo bem em casa, né? Então, sinta-se em casa, né? Você está em um ambiente seguro e seja bem-vindo, vou passar a vez para você agora, tá bom? Muito, muito, muito obrigada, Lívia. Obrigada, Janaína, né? Prazer, Ana Paula. Estou tendo a oportunidade de conhecer agora. Quero saudar todas as demais mulheres, né, que estão participando desse encontro. Primeiramente, assim, mandar beijos para a família de Lívia, que eu tive a oportunidade de ser realmente professora de 3 irmãos de Lívias, né? Principalmente, né, Misael, que foi o meu primeiro aluno, e depois Élida e Cíntia. Então, já fui a Vera Cruz, né? Conheci as Mulheres de Fibra, que é, né, coordenada por Dona dos Anjos. Então, assim, é uma família que eu digo que eu tenho muito carinho por todos vocês. Saudar a Janaína, que é minha amiga de, né, longas datas, intelectuais, comidas em Caicó, álcools e etc. Por falar nisso, amiga, a gente tem que mandar a inscrição do nosso ST para Ampul, senão eu vou esquecer de novo. Mas vamos lá. Então, assim, e saudar principalmente o projeto, né? Eu posso dizer que eu vi esse projeto ser elaborado, né, Janaína, trazendo muito essa importância, essa preocupação com a questão da literatura e das mulheres, e aí trocando figurinha, né, o que seria o projeto. E eu acho que é um projeto riquíssimo, né? Eu parto de um lugar que é a história. No entanto, sempre me aventurei pela literatura, principalmente enquanto questões acadêmicas mesmo, né? Literatura escrita, o que é ser um escritor, como é que esses escritores eles são produzidos e formando o campo. Foi algo que eu trabalhei no mestrado, onde eu trabalhei a questão dos escritores do Rio Grande do Norte, e quando eu me fui picada, né, pelo mosquitinho da história das mulheres, foi mais pela situação de não ver mulheres escritoras quando eu estava pesquisando o meu mestrado, né? Foi
E não foi porque elas não existiam, por causa que nas fontes, que são os documentos, né, para a gente montar um trabalho acadêmico na área de história, se falava muito de nomes masculinos desse estado do Rio Grande do Norte. Então, eu encontrei muita coisa sobre Luiz da Câmara Cascudo, sobre Eloy de Souza, sobre o Henrique Castriciano, né, colocado como os grandes escritores do estado do Rio Grande do Norte. Outros escritores um pouco menos conhecidos, como os homens da família Vanderlei, né? Aí tinha o Ezequiel Vanderlei, segundo Vanderlei, Rômulo Vanderlei, enfim. E aí, uma das minhas grandes questionamentos é que quando eu passei, vou escrever sobre a formação de um círculo de intelectuais do Rio Grande do Norte. E aí, quando eu fui para os nomes, era muito pouco o nome de mulheres escritoras, né, que aparecia ali no final do século XIX, início do século XX. Então, por exemplo, Alta de Souza, que é um nome muito batido, né? Alta sempre ensinada para a gente que ela é uma escritora que a gente pensa que ela é de Natal, mas um grande nome da cidade de Macaíba, uma escritora, vale ressalvar, que é uma escritora negra, né? Essa negritude de Alta, durante muito tempo, ela foi negada, a Alta foi extremamente embranquecida, né, por fazer parte dessa elite norte-rio-grandense. Então, a Alta de Souza era um dos nomes que aparecia. Nízia Floresta também é um nome bastante batido, né? Parece que só existe Nízia Floresta no século XIX, no Rio Grande do Norte, a proto-feminista, como algumas pessoas colocam, entre aspas, né? A mulher que vai falar sobre a educação das mulheres e etc. E aí, nomes que apareciam aqui e acolá, que é principalmente as primas Vanderlei, que era Maria Carolina Vanderlei e a Palmira Vanderlei. Mais a Palmira do que a prima dela, Maria Carolina. E aí a Palmira, muito dentro desse circuito de intelectuais, a Palmira era uma mulher extremamente carola, né, extremamente católica, então muito se falava da poesia da Palmira Vanderlei, e posteriormente vinha Zila Mamed, né? Zila Mamed ainda foi algo que eu alcancei enquanto estudante do ensino médio. Eu acho que a primeira escritora do Rio Grande do Norte que eu conheci é a Zila Mamed, por causa daquelas obras que a gente tinha que ler para passar no vestibular, né, fazer a prova. Então, ela foi uma das grandes escritoras, a primeira escritora norte-rio-grandense que eu conheci, no entanto, ela não pega na minha pesquisa, né? Então, quando eu terminei o meu mestrado, eu tinha escrito 350 páginas só sobre literatura em Rio Grande do Norte e só falando de homens, né? Como é que eles jogavam o jogo de se construírem escritores, como é que eles faziam para ser reconhecidos, quais eram as trocas que eles faziam, quais eram os cafés, espaços boêmicos que esses homens eles frequentavam. Então, tudo isso estava lá. E aí eu parei o mestrado em 2014, terminei meu mestrado, tá aí, né? Saiu como livro, concorreu um prêmio, né? Foi escolhido como melhor dissertação e tese de história no Rio Grande do Norte, e acabou que a premiação foi a lançar o livro, que aconteceu em 2022. O prêmio foi em 2018, aí teve o delay da pandemia, e do fim do mundo, e aí o livro só foi lançado em 2022. E aí, quando eu começo a voltar, né? Não, vou fazer um doutorado, isso era 2019, aí eu fiz, e aí eu já vinha com leituras sobre mulheres, sobre história das mulheres, sobre pensamento feminista, né? Então, queria explorar algo no sentido. E aí me veio a grande questão: cadê as mulheres na história do Rio Grande do Norte, né? Porque sobre o Rio Grande do Norte, a gente tem duas lacunas que têm a ver com mulheres. A gente tem a história de Nízia Floresta, que não construiu uma carreira aqui, né? Mas é vista como a filha do Rio Grande do Norte e tal. E aí essa Nízia Floresta que muitos, de forma equivocada, colocam como se ela não fosse uma mulher do seu tempo, né? E a Nízia Floresta é uma mulher totalmente do tempo dela, né? Os escritos de Nízia leva muita gente a pensar isso, porque vez quando ela exalta a importância das mulheres se educarem, ela também reforça outras instituições, como o casamento, como a maternidade, etc., né? E aí
Passa Nísia Floresta no século XIX, 1850, 1860, e a gente cai no pioneirismo do voto feminino no Rio Grande do Norte, que acontece em 1927, né? E aí eu comecei a pensar, eu fiz, mas espera aí, a gente está falando aqui de um desenvolvimento pela defesa de uma educação feminina, escrito por uma mulher, e a gente tem lá na frente, pula, parece que o Rio Grande do Norte dorme, e aí a gente aparece com mulheres querendo votar e serem votadas. Como é que aconteceu isso? Ninguém estava falando sobre isso, alguém escreveu sobre isso, e aí foi quando eu passo a descobrir várias produções feitas por mulheres, até então anônimas, na história do Rio Grande do Norte, que estavam escrevendo sobre os seus anseios, sobre as suas reivindicações, sobre o direito de estudar, sobre o direito de trabalhar fora, sobre o sufrágio, mas estavam também escrevendo sobre o problema de você desmatar cajazeiras no município de Caicó, que desmatar as árvores estaria tornando a cidade quente, né? Então as mulheres elas escreveram sobre isso. As mulheres elas vão escrever sobre a Guerra do Paraguai, o absurdo que é os homens serem convocados de forma obrigatória. As mulheres vão escrever sobre as literaturas da Alemanha e da França no início do século XX, vão escrever sobre a Primeira Guerra Mundial, vão escrever poesias, vão escrever charadas. Então, eu começo a me deparar com jornais que eram produzidos por mulheres, que era onde essas mulheres falavam, né? Então, acabou que esse trabalho deu origem à minha tese, e aí eu digo, se eu escrevi 350 páginas só sobre homens e literaturas, no doutorado eu escrevi 520 sobre mulheres, né? A princípio, eu achava que não ia ter muita coisa para escrever, porque eu disse, gente, onde é que eu vou captar as vozes dessas mulheres, né? E aí acaba que o trabalho do historiador é muito FBI mesmo, gente. Uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra, que vai levando a outra. Então, eu descobri um jornal aqui, esse jornal falava que recebeu um livro que foi publicado de uma mulher, e olha que eu estou falando início do século XX, né? 1905, 1909, 1914, 1926, que eram as datas dos jornais que eu trabalhei. Então, quem era essa mulher? E aí, nesse jornal, uma mulher da Paraíba assinava, então, quem era essa mulher, como é que as mulheres do Rio Grande do Norte estavam conversando com escritores da Paraíba. Então, quando eu iniciei o doutorado, eu fiz, não, acho que eu vou escrever 250 páginas, nem vai ter tanta coisa assim, mas o trabalho investigativo me levou a 520 páginas, né? Onde eu trabalhei 8 capítulos, onde eu peguei as questões de quem são as pioneiras, né, entre aspas, e aí realmente falei de alguns nomes como a Nísia Floresta, Alta de Souza, mas também nomes pouco conhecidos como a Isabel Gondim. Depois falei como é que essas mulheres elas iam sendo reconhecidas enquanto escritoras, quais eram as estratégias de reconhecimento que elas utilizavam, então também conversei um pouco sobre isso na minha tese. Depois eu realmente me concentro mais nos jornais, então os 5 capítulos finais da minha tese, né, a partir do 4º capítulo até o 8º, eles são como essas mulheres escreveram, o que elas escreveram, como elas circularam os jornais, quais eram as ideias, e sobre os principais temas que elas falavam, educação, profissionalização e sufrágio feminino no Rio Grande do Norte. Então, basicamente, assim, a ideia da tese, né, que aqui eu estou contando um pouco, de onde veio essa necessidade, essa preocupação, foi muito disso, de se ter uma lacuna, mais por um apagamento do que realmente uma falta de registros que essas mulheres deixavam, né? Então, eu revisitei nomes mais conhecidos pela o centro, que era Natal, mas também por outras cidades do Rio Grande do Norte, mas também nomes que eu nunca tinha ouvido falar, como, por exemplo, Isaura Carrilho, Dolores Cavalcante, a Adélie de Oliveira, que era uma mulher extremamente assim interessante, porque ela atuou em Ceará-Mirim,
Ceará Mirim tiveram muitas mulheres escritoras. O primeiro jornal produzido por mulheres veio de Ceará Mirim, né? Ele foi criado em 1903. Então, a Adélia de Oliveira, ela é uma mulher interessantíssima porque ela começa a escrever, funda um jornal em 1905 chamado O Sonho, produz muita poesia, dialoga com as mulheres de Ceará Mirim, como a Isaura Carrillo, Dolores Cavalcante, a Magdalena Antunes, a Etelvina Antunes, dialoga com outros escritores também, como o irmão o Juvenal Antunes, que era irmão da Magdalena e da Etelvina, cria um grande debate com um escritor do gênero masculino sobre o amor, né? O que era o amor, ela vai debater sobre isso no jornal. Só que pouco antes de morrer, né, já quando ela está numa fase mais idosa, ela deixa um dos pedidos que a amiga dela queime todas as produções que a Adélia de Oliveira ela tinha feito, né? Então, é uma mulher que ordena que os escritos dela, e na época que eram manuscritos, né, os primeiros jornais organizados por mulheres, eles eram jornais onde essas mulheres escreviam com suas penas, suas canetas, não era a imprensa datilografada, né, impressa, ela só vem em 1914 para mulheres, no caso. E aí, ou seja, era para queimar todos os manuscritos que a Adélia escreveu. E aí, uma das coisas que eu me perguntava, eu digo, gente, mas por quê? Né? Por que ela escreve durante tanto tempo, sustenta um jornal durante 4 anos, o Sonho vai até 1909, produz poesias, a Adélia tinha cadernos de anotação, e no final da vida ela manda queimar, né? Então, uma das coisas que eu discuti muito era o que era ser escritora no final do 19, no início do século 20, né? O que levou essas mulheres a escrever, e ao mesmo tempo que a escrita é um exercício de quem quer ser vista, porque você escrever, ainda mais você botar a sua produção para circular, você quer uma visibilidade, você quer que as pessoas lhe leiam, né? No final do século XIX, no Rio Grande do Norte, era muito comum as pessoas criarem jornais. Então, desde jornais que falavam de política, jornais que falavam de humor, jornais que falavam da arte, religião, enfim. Era uma febre de jornais literários muito forte no Rio Grande do Norte. E aí essas mulheres, elas embarcaram nessas febres também, né? Então, a questão do eu quero fundar um jornal porque eu quero ser lida, eu preciso externar o que eu penso, eu preciso externar minha perspectiva de mundo, as questões cotidianas, mas, ao mesmo tempo, esse escrever para essas mulheres, no final do XIX, início do século XX, é um escrever que é muito permeado pela síndrome de que eu estou em um espaço que eu não deveria estar ocupando, né? Então, eu peço licença para escrever, e muitos dos escritos delas eram nessa pegada, né, aqui é só uma escrita inocente, eu sou uma amadora, ou seja, eu não sou um escritor profissional como Henrique Castriciano, por exemplo, que publicava muito livro, né, o Luiz da Câmara Cascudo também. Então, era essa coisa, era o receio, era uma escrita permeada pelo medo de não se ver enquanto escritora, ao mesmo tempo que se escrevia. Pois é, Mayra, em todos os outros encontros a gente vem puxando muito esse ponto, né? Porque enquanto nós fazemos as pesquisas, a gente identifica muitas mulheres que dizem, não, eu faço poesia, né? Eu tenho um caderno de poesia, mas eu não sou escritora, né? Então, assim, até que ponto, né, de fato, as mulheres têm essa sensação de pertencimento, né? Eu acredito que seria basicamente isso. Então, assim, puxando um pouco sobre a pesquisa, né? Toda pesquisa, ela, de fato, inicia por uma inquietação, né? Quando a gente estava conversando, alinhando os pontos, né, do webinário, e aí eu disse assim para você que, normalmente, as mulheres, quando ela consegue um local de destaque, né? Quando a mulher, ela chega em um ponto de destaque, ela sempre se pergunta, cadê as outras mulheres? Né? Por que eu estou aqui sozinha? Né? Então, diferente muito do perfil masculino. Né? Muitas vezes o perfil masculino, ele eu cheguei aqui, eu estou sozinha, né? E tem esse talvez algo mais egocêntrico mesmo, né? E a mulher, ela já tem esse perfil mais
cadê as outras? Né? Porque, será que só eu faço isso de fato? Né? Então, sempre tem essa sensação de que existem outras mulheres. Mas por quê? O que está faltando para que elas tenham, né, acesso a ser mostrada e ser conhecida também? E aí, puxando um pouco para a sua entrevista, para a sua pesquisa, eu queria saber exatamente isso, né? Um pouco sobre as dificuldades, né, delas de se trabalhar a escrita feminina, né, a escrita feminista até no final do século XIX para o início do século XX. Antes de você responder, Maera, deixa eu só fazer uma pequena observação. A tua fala, ela se encaixou perfeitamente em tudo que a gente está fazendo, em tudo que a gente tem escutado, nas participações que já ocorreram aqui no formato do webinário, desde o primeiro webinário, algo que ficou muito marcado na fala, por exemplo, da Vanessa, sobre a sensação de autossabotagem e de alta desconfiança em relação a esse sentimento de se considerar enquanto autora, escritora. Será que o que eu estou produzindo é literatura? E outra coisa que ela questionou e que passou, assim, praticamente por todos os nossos encontros. Será que eu vou ser lida? Né? Quem é que vai me ler? Então, a gente parte de uma autora jovem daqui do Rio Grande do Norte, que lançou outra obra recentemente, né, a Vanessa Augusta. Passamos pela Eva Potiguara, que já dá uma outra, ela já deu, assim, outras formas de se olhar essa escrita, especificamente de uma escrita, né, indígena, de denúncia, né, que marca violências que são estupidamente reiteradas até hoje, né, de ter que se reinventar. Depois a gente passa pela Bárbara, né, que escutou há algum tempo que o que ela escrevia não era bom, e ela fica com isso, né, ecoando na cabeça dela, e ela hoje tem um sebo, onde ela permite que pessoas entrem, então a literatura está atuando na vida dessa outra mulher de outra forma, e na semana passada a gente teve a Itamara, que escreve, que é professora, né, quer dizer, são muitas questões, aí você fala das mulheres aí no início do século XX, e a gente se toca aqui essa discussão, será que eu sou escritora? Será que eu estou fazendo isso? Já tem décadas, assim, muitas décadas, desde o século passado, assim, não morre essa sensação, essa falsa sensação de que mulheres não escrevem, quando escrevem é algo menor, né, algo que, enfim, não mereça tanto destaque. E eu fiquei muito curiosa com a história, a Adélia, que você falou, ou Adélia? Não sei se eu entendi certo, acho que é a Adélia, né? Adélia de Oliveira, que pede para destruir tudo que ela escreveu. Isso, para mim, diz muita coisa, mas, enfim, eu só queria pontuar isso para a gente fazer as conexões devidas com os nossos outros encontros, né? É muito interessante, porque, por mais que o doutorado seja uma escrita totalmente científica, em muitos momentos que eu estava escrevendo, eu via muito questões minhas e que não são questões individuais, que são questões conversando com amigas e etc., que é essa insegurança que hoje a gente chama basicamente de síndrome da impostora, né? Então, assim, uma das perguntas, eu levei essa tese martelando uma pergunta por 4 anos, que era por que elas escreviam, né? Aí tudo que eu estava lendo e os documentos que eu encontrava era por que elas escreviam, se ao mesmo tempo elas tinham essas questões de esse não é o meu lugar e etc. E aí é muito interessante porque realmente você vê como a questão do gênero ele vai perpassar a literatura. Porque, por exemplo, ninguém era escritor profissional no Rio Grande do Norte no início do século XX, né? E aí, por que eu afirmo isso? Porque escritores profissionais eram os intelectuais do Rio de Janeiro que lançavam livros em grandes editoras e que recebiam para escrever, né? Principalmente quando escreviam na imprensa. No Rio Grande do Norte, no início do século XX, essa profissionalização da escrita, ela não estava ocorrendo. Então, quem eram os homens que publicavam principalmente jornal? Eram homens que tinham cargos na política, né? Que tinha participava de algum grupo da elite, eram pessoas com dinheiro, eram comerciantes, né?
Então, mesmo assim, beleza, ninguém é profissional, mas pela experiência que eu tive no mestrado, nenhum homem pedia licença para escrever, né? Eles simplesmente escreviam, né? Mesmo a institucionalização da escrita, que vem com a fundação da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, só ocorre em 1936. Ou seja, até 36 não se falava no escritor enquanto realmente uma função. Mas esses homens, eles escreviam e eles não pediam licença para escrever. Então, as mulheres, cara, todas, assim, eu trabalhei com escritas do final do 19 até os primeiros jornais de 1903, 1905, até o Jornal das Moças, em 1926. E aí, percebendo como esse gênero ele atravessa essa escrita, né? Os obstáculos. É a questão do sempre pedir licença, só que eu também vejo esse pedir licença como uma estratégia, né? Porque ao mesmo tempo que elas falam, olha, isso aqui é só um poema inocente, não leva em consideração, não, né? Só que elas estão escrevendo, né? Mesmo assim, elas vão circular as produções dela. Então, esses obstáculos de se ver enquanto escritora. Uma das grandes escritoras que a gente aprende que ela era uma grande escritora, que é a Alta de Souza. Se você lê o prefácio do livro da Alta de Souza, que foi feito pelo Olavo Bilac, que era visto como o principal poeta do Brasil no início do século XX, o Olavo Bilac, o prefácio dele, ele destrói o livro da Alta de Souza, né? Destrói, assim. Ele fala que a poesia dela não tem técnica, né? Que não ele dizia que fazer poesia era muito difícil. O que a Alta vai ter ali é um livro de emoções. Então, um dos obstáculos das mulheres era a validação, para quem já estava nesse meio, que eram os escritores, né? A depender de uma validação que, ora, precisavam desses homens porque você ter nomes importantes prefaciando seus livros era questão de status, né? A Alta de Souza faz isso, a Ana Lima Galdino, que é uma escritora também que vai publicar um livro no final do 19, início do 20, porque ela publica em 1899, se eu não me engano. Ela vai chamar também um dos escritores da época que já era conhecido no meio natalense, né? A própria Palmira Vanderlei, ela chama para prefaciar e oferece o livro dela nada mais, nada menos do que o governador na época. A Carolina Vanderlei pega ali um dos caras que atuavam na educação, mas que também tinham produções sobre a educação do Rio Grande do Norte, porque a Carolina era professora, né? Então, assim, essas mulheres, um dos obstáculos é depender da validação dos homens. Então, elas não se enxergavam escritoras e os homens que abriam, né, esses espaços não enxergavam elas como escritoras, que foi o caso do Olavo Bilac. Olavo Bilac prefacia o livro da Alta de Souza por causa da articulação que o Castriciano, que era irmão da Alta, fez para que isso ocorresse, né? Mas ele destrói a Alta de Souza e não apenas isso. A namorada dele, Amélia Bevilacqua, quando ela começa a escrever em jornais, o Olavo Bilac escreve uma carta para ela dizendo que ela não deveria escrever para o público. Ela poderia fazer poesia para as amigas, poesia para os seus pais, poesias para os seus irmãos, mas escrever na imprensa, jamais. Né? É um pau no cu, Olavo Bilac. Né? Literalmente. E a gente traz ele como o grande escritor, o grande poeta do 20, né? Só que assim, ele a todo momento ele impede, como outros homens impediram também. É interessante essa questão de como elas também vão pegar desse pretenso amadorismo, desse obstáculo, para continuar escrevendo. Porque, por exemplo, eu trabalhei com um jornal chamado A Esperança, um jornal que essas mulheres escreviam à mão. E elas escreviam várias edições, várias cópias desses jornais. Quando esse jornal surgiu, e aí está lá no editorial da primeira edição do jornal, elas diziam que ia ser um jornalzinho para os parentes, os familiares e para as amigas, né? Então, vai muito daquela coisa
eu acho que por colocar a gente nesse espaço privado, os papéis sociais da época, que ainda estão em 2025, né, a todo momento dizendo que a gente pertence a esse privado, então, beleza, eu vou escrever para um jornal, que o jornal é o quê? É a vitrine de quem quer escrever no século XIX e século XX. É um espaço público, não é a casa. Mas como essas mulheres elas iniciam suas escritas no diário, nas cartas, ou seja, no fórum íntimo, né? O primeiro passo para um espaço público que seria a imprensa é uma imprensa voltada para o fórum íntimo, porque elas vão dizer que elas vão mandar para os familiares e para as amigas. O que acontece? Esse jornal que surge em Ceará-Mirim, A Esperança, em 1903, essas mulheres elas começam a enviar para os Correios para outras mulheres de outros municípios do Rio Grande do Norte, né? Então, como é que eu descobri isso? Eu estava olhando o jornal e aí tinha um carimbo do Correio em uma das páginas do jornal. Eu fiz, esse jornal ele foi enviado para alguém. Quem foi que recebeu esse jornal? Tinha lá um nome e tinha um distrito. E aí lá fui eu atrás, joguei na internet, que nome é esse? Que cidade é essa? E, gente, eu nunca tinha ouvido o nome dessa cidade no Rio Grande do Norte. 1903. E aí eu descobri que se tratava de Canguaretama, porque Canguaretama não era Canguaretama, tinha um outro nome antes de ser Canguaretama. E essa mulher que recebeu esse jornal, que foi escrita à mão em Ceará-Mirim, era apenas a filha do juiz de direito de Canguaretama. E essa mulher ela também mandava os textos dela para o jornal, para ser publicado em Ceará-Mirim. Então, vejam bem, né? Elas jogam com obstáculo. Eu vou escrever para a minha amiga. Mas esse jornal está circulando em Canguaretama. A distância entre Ceará-Mirim e Canguaretama ela é uma distância considerável. Ainda mais se a gente está falando no início do século XX, né? Então, uma das coisas que eu vou defender na minha tese é que, por mais que a Michelle Perrault ela defende muito, e o Jorge Duby, que a escrita feminina ela é uma escrita solitária, ela é, né? No entanto, ela é uma escrita coletiva também, né? Porque, primeiro, que vai partir de um locus, uma experiência que vai ser comum a todas elas, porque são mulheres que estão se colocando como escritoras no início do século XX, né? Então, elas vão lidar com o obstáculo de que, eu não sou gabaritada para escrever, mas eu continuo escrevendo, continuo mandando meus poemas para publicar no jornal A República, que é o maior jornal do Estado na época. Eu tenho uma escrita de amadorismo, mas eu vou escrever sobre como deve ser o ensino de arte dentro das salas das professoras do Rio Grande do Norte. É o que a Sinhazinha Vanderlei vai fazer, por exemplo, no Via Láctea, né? Essas mulheres, elas vão ter críticas, né? Eu acho que essa questão da validação masculina, ela bate muito forte como obstáculo para essas mulheres, porque ao mesmo tempo que elas convidam eles a prefaciar seus livros na estratégia de ganhar visibilidade. O Henrique Castriciano escreveu, por exemplo, criticando a obra de Isabel Gondim, que era uma grande escritora no final do século XIX, inclusive escritora que dava sarau literários na casa dela, reunia os intelectuais na própria casa. Então, era uma mulher que tinha uma condição financeira e que estava inserida, de certa forma, nesse meio intelectual. O Câmara Cascudo chama a Isabel Gondim de uma escritora sem repercussão e sisuda, né? Aí eu fiz, não, gente, como assim a mulher é sem repercussão? A mulher mandava as obras dela para a França, para um diplomata brasileiro que estava na França. A mulher, ela mandou o livro dela para o Afonso Celsos, que era presidente do Instituto Histórico Brasileiro no Rio de Janeiro, né? E aí, quando eu fui atrás da Isabel Gondim, essa mulher tinha publicado vários livros, e a Isabel Gondim se autoprefaciava. Então, assim, a mulher escreveu sobre a Guerra do Paraguai, um romance histórico, a mulher escreveu sobre manuais de como deveria ser a educação para as mulheres, inclusive o manual dela foi adotado pelo Brasil, em vários outros estados, para normatizar a educação feminina. Essa mulher ela escrevia sobre a função das preceptoras, dos professores,
que iam nas casas, né, ensinar as meninas, essa mulher escreveu sobre poesia, né? Então, como é que o Cascudo chama essa mulher de sem repercussão? Então, é todo momento jogando com esse interdito. Acontecia muito desse interdito masculino, ele era um convite porque dizia, beleza, que bacana, as mulheres estão lançando jornal. Mas no momento, por exemplo, das mulheres que escreveram a Via Láctea, que eram as primas Vanderlei, a Palmira e a Carolina, que elas disseram que o jornal não ia tratar sobre receitas culinárias, não ia falar de cuidado com a casa ou com a higiene da criança, o jornal ia tratar sobre religião, ia tratar sobre arte, ia tratar sobre a guerra, né? Aí o Eloy de Souza foi lá na República, que era o grande jornal da época, tinha maior circulação, criticar o Jornal das Mulheres, dizendo que elas deveriam guardar as opiniões delas e escrever sobre como era um bom prato para conquistar o marido pela barriga, né? Escrever sobre os cuidados do lar e etc. Então, esses obstáculos, né? É o interdito de um meio que te convida para escrever, mas só te aceita se você escrever sobre algumas coisas. Então, por exemplo, as mulheres queriam escrever sobre política e elas eram desautorizadas, né? Poesia, elas escrevem uma poesia numa pegada do romantismo gigantesca. Quando trabalha romantismo em sala, não cita nenhuma autora que escreveu romantismo no Brasil. Diga, Lívia. Não é só para citar a Alicia Mello, né? Ela confirmou exatamente o que você falou sobre a questão de que no ensino médio, ela, de fato, quando estudava literatura, ela não via nomes femininos, né? Que isso chegava a ser cansativo, né, para os alunos, né? Que não via essa participação. E aí, já puxando o gancho do que você vinha falando, as mulheres, né? Exatamente, elas iam em pontos que elas, na teoria, não tinham opinião formada sobre isso. Então, por que elas iam falar de algo que elas não sabiam? Por que falar de política se não era a área delas? Né? Por que falar de assuntos que elas não dominam? Né? Então, para que isso, né? Exato. É uma questão que é um reflexo já estrutural. Eu lembrei, Mayara, de uma coisa aqui, quando você foi lendo, eu fui aqui falando, né, as minhas caras e bocas, minhas reações com essas criaturas que iam devolver, fazer análise no jornal A República. Teve um tempo que eu comecei a pesquisar sobre o movimento das mulheres que se envolveram com o feminismo aqui, né, na década de 20 e tudo mais, a vinda de Berta Lutz, e eu lembro que foi um bafafá no jornal A República, que era o espaço onde tudo acontecia, né? A vida pública, a opinião pública, tudo acontecia em quem conseguia escrever, redigir um texto para ir parar no jornal A República. E eu lembro demais, assim, da repercussão que teve de vários homens que se colocaram à disposição para fazer críticas à vinda da Berta Lutz aqui no Rio Grande do Norte, que isso era um desserviço, que havia uma chamada pública para desvirtuar a moral das mulheres aqui, potiguares. Nossa, era um bafafá, e aí vinha outros senhores que se mostravam a favor da luta, né, pelo voto, e aí respondia, e ficava aquela briga, e a gente abre jornal em 1920, gente, é uma briga. E aí eu lembrei que na minha pesquisa, já lá final da década de 70, década de 80, a opinião pública, ela continua com a mesma pegada de tentar desmoralizar tudo que as mulheres fazem. Tudo, os movimentos que eu estudei durante a minha dissertação de mestrado aqui em Natal, os grupos, as reuniões, tudo que essas mulheres faziam, eram facilmente criticadas nos jornais de circulação, Diário de Natal, o Poti,
Tribuna do Norte, e na minha monografia, eu terminei primeiro o mestrado, depois eu fui terminar o TCC do bacharelado, enfim. E aí eu trabalhei muito um capítulo só com essa questão das análises, das críticas que saiu em torno, né, do que as mulheres estavam fazendo. Eu nunca vou esquecer de uma manchete, que eu não sei se foi no Poti, mas foi na década de 80, dizendo, olha, no próximo sábado, mulheres se reúnem para debater o aborto achando que é um direito. Aí eu fiquei com essa frase, essa notícia na minha cabeça, ecoando, assim, achando que é um direito. Aí eu comecei a pesquisar sobre o redator do jornal e vi que ele era super, hiper, ultra conservador, as colunas que ele tinha no jornal eram pesadíssimas em torno de qualquer movimentação de cunho feminista, de movimentos sociais aqui na cidade. Então, assim, o quanto isso ajudou a moldar todo o pensamento a respeito do lugar das mulheres na sociedade, né? E a gente está falando de um pequeno espectro aqui, que é a escrita, um pequeno entre aspas, né? Então, quer dizer, você falando dessas situações aí desde o início do século XX, passando por várias situações, eu na década ali de 80 percebendo as mesmas estruturas, né, de zombaria, como já diria a Raquel Soyer. Então, quer dizer, mudou alguma coisa? Em 2015, 2016, a manchete daquela revista, né, da Bela Recatada e do Lar, enfim, que teve uma baita repercussão, né, enfim, a figura feminina, gente, que não importa o que faça, né. Pronto. Só a participação, né, de Raíssa, ela tinha perguntado aí se a tese de Maiara estava disponível. Maiara já nos presenteou, então quem quiser ter acesso, tá no nosso bate-papo, certo? Quem quiser ter mais acesso às 520 páginas, né, Maiara? 520 dolorosas então, assim, páginas. 521 páginas, né, de toda a pesquisa de Maiara, então já salve o link. E aí, também teve uma participação aqui, deixa eu ver, só um minutinho, da Alicia, né, ela disse que achou bem interessante essa forma de comunicação das mulheres, né, e ela nunca tinha parado para pensar como é que elas se organizavam para ter essa troca, né, de informação, e que achou bem interessante, foi algo bem novo trazido para, acredito que, além dela, outras pessoas também aqui da reunião, né? Sim, sim, é isso que eu ia pontuar, né? Que é o que eu chamo do intercâmbio. Como é que elas vão construir? É isso, né? Eu não quero escrever sozinha, tem outras mulheres escrevendo também, então, assim, eu vou puxando outras. Mas antes de chegar nesse ponto, deixa eu só. A Janaína falou algo importante, que além da zombaria, Jana, esses interditos da figura masculina sobre essas mulheres, ele vai ser sentido de formas assim que eu fiquei assim, caramba, quando assim, descobri, liguei uma coisa com a outra, o cérebro assim, fez que nem aquele meme, né, que tem um brainstorm, enfim, que foi o seguinte, o que eu observei é que muitas dessas mulheres, quando elas casavam, elas escreviam nos jornais suas produções muito jovens, então era 19, 20 anos de idade, 21 anos. E aí, o que acontecia? Muito delas, quando casavam, paravam de escrever nos jornais. Então, E eu assim, acho que aí... estava muito naquele ponto, né? Elas já não eram assim. Exato. Eu acho que as mulheres se sentiam assim, já era tão criticado pelos homens, então, tipo, pelos homens, então ficava, será que eu estou lendo, que eu estou confirmando, né, que eu estou concordando? Será que eu estou certo em concordar com isso? Acho que, Exato. né, batia não só aquela questão de confrontar o que as mulheres estavam escrevendo, mas de deixar aquela pulguinha atrás da orelha de quem lia, né? De se sentir Exato. culpada por acreditar naquilo. Exato, e a questão da proibição, tipo, a mulher escrever para o público, ela pode fazer isso quando ela é solteira. Quando ela é uma mulher casada, ela já não pode fazer isso, né? Porque ela não pode, ela tem que ser um exemplo, né, para as mulheres casadas, e principalmente porque quando essa mulher ela se casa, ela não tem tempo mais para escrever. Porque escrever precisa de tempo.
né? Eu gosto muito do texto da Glória Anzaldúa, que ela diz que a gente tem que escrever no ônibus, tem que escrever de noite, tem que escrever antes de dormir, tem que escrever quando acorda, né? Que ela conclama as mulheres a escrever. Escrita, gente, precisa de tempo, né? Então, quando essas mulheres casavam, elas não tinham mais tempo para escrever. Por quê? Porque tinha que dar conta de casa, filho, marido. E que é algo que ainda acontece, né, Mayara? Porque quando a gente para um pouco para ler as entrevistas que a gente tem feito, né, uma das perguntas, né, uma das perguntas é qual a dificuldade, né, da esquerda de se inserir, né, nesse mercado? E aí muitas citam isso, né, conseguir conciliar, né, a sua vida de escritora, mais de mãe, de profissional, né, tantos os outros papéis que é precisa estar desempenhando, né, porque ela para escrever, mas ela não pode deixar os seus outros papéis de lado e precisa fazer com maestria, tal qual a escrita. Tudo, né? Tem que dar conta de tudo. Aí quando eu parei assim, eu digo, gente, e hoje? Não tá a mesma coisa, né? Porque as mulheres estão produzindo menos, principalmente quando a gente teve a pandemia. Porque quem estava cuidando das coisas dentro de casa eram as mulheres, né? O não sair de casa, a gente estava em casa e estava cuidando de quem não podia sair de casa. Então, assim, porque né, nossa produção baixou, né? No caso do espaço acadêmico. Para você escrever, seja uma escrita acadêmica, científica, seja uma escrita, todo tipo de escrita, ela exige tempo. E se tem, porque os homens, eles publicam mais livros? Porque eles têm tempo. Eles têm tempo para se dedicar a essas coisas, que são coisas que a gente tem, nosso tempo é mais reduzido. Né? Então, assim, eu digo, caramba, isso era uma questão de 1903, 1905, e a gente ainda não resolveu isso, né, nas estruturas dos dias de hoje. Mas aí, falando a questão do intercâmbio, essas mulheres, elas chamavam outras mulheres para escrever junto. Então, no momento, por isso que eu digo que a escrita da mulher, ela é uma escrita coletiva, ela de nada tem de uma escrita entre quatro paredes e uma escrita do fórum íntimo e do individual, né? É uma escrita coletiva porque, tudo bem, são questões que vai atravessar todas elas por causa do gênero. Lembrando aqui que eu estou falando de mulheres letradas, então eu estou falando de uma determinada classe, né? Não estou falando, tipo, tive muita dificuldade de encontrar mulheres realmente de classes mais abastadas do que as filhas da elite, né? Então, esse foi o público de mulheres que eu trabalhei. Mas, ao mesmo tempo, elas escrevem porque, no momento que elas estão fundando jornais, elas convidam outras mulheres a escrever. Por isso que a minha tese se chama As Intelectuais Femininas da Terra, o Acraseado, porque um dos textos que a Carolina Vanderlei ela escreve no Via Láctea é conclamando as outras intelectuais mulheres do Rio Grande do Norte a escrever. E aí, o que acontecia muito? Homens escreviam assinando como se fossem mulheres, né? O Henrique Astriciano, ele fazia isso, utilizando o pseudônimo, era Rosa de alguma coisa, né? Então, os homens, eles se validam da nossa identidade para publicar textos também. E aí, o que a revista dessas meninas, a Via Láctea, vai fazer? Para escrever na revista, você podia até escrever com um apelido, com pseudônimo. Muitas mulheres, elas iam para a escrita pública, mas elas não queriam ser identificadas, né? Tinha isso também. Mas a Via Láctea vai dizer que, obrigatoriamente, você tinha que se identificar para a redação da revista, para saber qual era a sua identidade por trás do pseudônimo. Então, é uma estratégia delas garantirem que, além delas convocarem mulheres para escrever, quem ia escrever eram realmente mulheres, né? Então, elas trocavam jornais também. A Adélia de Oliveira mandou o sonho para a Isaura Carrilho e a Dolores Cavalcante, que publicavam na Esperança. Então, olha aqui, né, amiga? Estou escrevendo um jornal também e toma aí de presente uma edição para vocês. E aí, porque a gente sabe disso, né? Porque no jornal elas escreviam: hoje recebemos uma visita das escritoras do jornal tal, tal, tal. Então, esses jornais eles eram trocados no Rio Grande do Norte, na Paraíba, no Ceará. Então, era um verdadeiro circuito de mulheres, né? As mulheres estavam escrevendo
e estavam se lendo, porque se não tinham homens que as liam, porque achava que as mulheres não escreviam, escreviam futilidades, né? As mulheres, elas estavam lendo umas às outras. Então, isso foi uma estratégia muito interessante utilizada por elas para se reafirmar nesse espaço. Uhum. Então, a participação de Débora, né? Ela disse que a Júlia Lopes de Almeida, ela ajudou a fundar a Academia Brasileira de Letras, e na hora de receber sua cadeira, o marido assumiu como acadêmico consorte, porque ela não poderia receber esse reconhecimento e estar entre os imortais que ela ajudou a fundar. Então, a observação de Débora. A Academia Norte-Rio-Grandense, quando ela é criada em 36, ela só tem a Palmira Vanderlei e a Carolina Vanderlei. E aí, principalmente por quê? Porque os tios delas estavam na academia. Nesse sentido, elas assumem as cadeiras, mas muito por causa da família, né? Que já era uma família de intelectuais. O avô delas, que era o segundo Vanderlei, foi um dos grandes escritores de romance no final do século XIX, no Rio Grande do Norte. Então, elas não estavam ali à toa, foi o que eu disse, né? É diferente de uma menina que escrevia, por exemplo, sei lá, no bairro do Alecrim, né? Elas eram filhas da cidade Nova, que era o bairro Tirol Petrópolis, elas eram da família Vanderlei, né? Elas tinham relações com os Albuquerques Maranhão, que era muito forte a família política no estado, né? Os herdeiros de Pedro Velho. Então, assim, de 40 cadeiras, 2 foram assentadas por mulheres. E 2 patronesas mulheres, que era, na verdade, 3. A Alta de Souza, a Isabel Gondim e a Nízia Floresta. Então, 3 cadeiras com 3 nomes de mulheres e 2 mulheres sentando na cadeira. Só que não sentaram na cadeira de mulheres. O Henrique Castriciano sentou na cadeira da Anícia Floresta, porque ele era um grande admirador da Anícia, né? Então, tem uma escritora que é a Suzanne Gubar, que ela fala muito isso. Os homens, quando eles escrevem, eles têm tradições, porque tem gente que veio antes deles, né? As primeiras escritoras que começam a ser reconhecidas no século XIX, elas não tinham tradições, porque não tinham antecedentes, né? Escritoras que vieram antes delas. As mulheres que vão começar a escrever no século XX, elas remetem às suas tradições, citando Alta de Souza e Nízia Floresta. Então, é no século XX que se funda uma tradição, as tradições elas são criadas, né? Se funda uma tradição de mulheres, sou sucessora de mulheres que vieram antes de mim, né? Não citam a Isabel Gondim, porque a Isabel Gondim foi cancelada no meio intelectual norte-rio-grandense, né? Por que ela foi cancelada? Por isso que o Cascudo não fala dela, o Henrique Castriciano critica muito ela, porque a Isabel Gondim escreveu uma carta em 1800, na década de 70, esculhambando a Nízia Floresta, porque a Nízia Floresta tinha se divorciado e não podia se divorciar naquela época, né? Inclusive, a própria Isabel Gondim questiona se os textos eram da Nízia Floresta, dizendo que quem escrevia os textos da Nízia Floresta eram os homens intelectuais que a Nízia, ela se correspondia, o Augusto Conte, entre outros. Então, percebam, né, entre as próprias mulheres... minha filha... Foi a parte melhor que eu achei da primeira parte da minha tese, era a fofoca que eu fiz. Não, a Isabel Gondim, ela foi cancelada. Por que ela foi cancelada? Aí eu lembrei, essa carta eu já tinha visto no mestrado, eu fiz, rapaz, tem a carta, vou ler o que ela escreveu. E aí a Isabel Gondim, ela esculhamba a Nízia Floresta. Por quê, né? Conterrâneas rivalizavam, né, dentro do meio literário, mas a Nízia teve uma projeção internacional que a Isabel Gondim ela não conquistou. Então, era a Nízia velhinha lá em Paris, e a Isabel Gondim falando mal dela, porque eu acho que a diferença de idade entre as duas era 15 anos de idade, mais ou menos assim. Tanto que a Nízia Floresta nunca respondeu a essa carta da Isabel Gondim. A Isabel Gondim escreveu para um outro cara do circuito intelectual norte-rio-grandense falando mal da Nízia Floresta. Então, ela foi literalmente cancelada, assim, né? Mas mostra como, dentro desse círculo de mulheres escritoras, tinham desavenças também,
né? Elas não eram só unidas porque estavam pleiteando várias coisas em comum, elas rivalizavam também, né? Então, isso é uma das coisas também que eu chamo a atenção na tese, que eu lembrei dessa fofoca aqui entre as escritoras. Aí foi ótima a fofoca, porque nos faz lembrar o quanto os jornais eles nos seduzem. É uma delícia trabalhar com jornal, gente, mas é muito perigoso também, porque se a gente não se policia, a gente fica lá, olha, a gente entra em temas que nem tem nada a ver com o que a gente está pesquisando, só porque a gente quer saber o final da história. Eu lembro que eu me policiava demais, a fofoca da década de 20, eu passei horas lendo aquele negócio, gente, preciso saber o final disso aqui. Mas, enfim, eu ia comentar algo sobre essa visão homogênea, né, que não é interessante se ter, né, Mayara, quando a gente começa a fazer, a ter um olhar mais atento sobre essa organização, esse comportamento, né, de quem escrevia da época. Então, eu acho que talvez seja até mais comum a gente ter essa impressão de que, todo mundo pensava do mesmo jeito, né, todo mundo ali tinha os mesmos planos, os mesmos objetivos. E aí, eu queria te perguntar sobre as tuas impressões. Vou me meter na tua conversa com a Lívia, mas vou ser breve. Eu queria te perguntar sobre as tuas impressões em relação realmente a esse tópico das desavenças, né, sobre a recepção do público ao que essas mulheres estavam escrevendo. Se você podia comentar um pouquinho sobre isso, né? Sim, sim. É muito interessante, porque no caso da Isabel com a Nísia, é uma desavença que não teve um diálogo, porque era uma carta, né? Mas eu observo essa desavença nas mulheres da Via Láctea, porque na mesma revista, enquanto a Carolina Vanderlei, por exemplo, escreveu um artigo chamado Pelo Feminismo, e aí a Carolina Vanderlei vai defender que a mulher ela tem que sair de casa para trabalhar, que o trabalho da mulher ele não é um trabalho doméstico, mas ela tem o direito de se profissionalizar. No mesmo, uma edição antes, era um jornal que circulava mensalmente, então a cada mês elas publicavam uma edição. Na edição anterior, a Palmira Vanderlei, que era redatora, fundou o jornal com a prima, que escreveu defendendo o feminismo, escreve que a mulher era a rainha do lar, e que se a mulher saísse para trabalhar, ela poderia botar o lar a perder, né? Ela era o pilar da casa, e o título do texto é a rainha do lar, né? A Palmira muito católica, muito na questão, né, do conservadorismo. Então, vejam, era uma desavença que não chegou a ter uma farpa, como a Isabel Gondim endereçou a Anísia Floresta, mas elas não compartilhavam das mesmas ideias, né? Principalmente quando se tratava de questões de mulheres. Tanto que lá na frente, a Maria Carolina Vanderlei, ela se aproximou muito da Berta Lutz, né? Eu trabalhei com as cartas que elas trocavam, e a Palmira Vanderlei, não. A Palmira Vanderlei, ela não chega a participar dessa empreitada pelo voto feminino, né? Então, você vê que, apesar de serem mulheres, apesar de ambas enfrentarem os obstáculos para conseguir estar nesse meio literário, elas não concordavam, né? E aí as vozes de mulheres que concordavam com o que estava escrito no jornal ou discordavam, elas vinham com as cartas das leitoras. Então, essas mulheres, elas publicavam cartas do público leitor, que eram mulheres que liam esses jornais, né? Não tanto desavenças, mas as cartas enviadas, que era a voz das leitoras, elas traziam mais a questão da parabenização pela coragem, né? Uma das cartas que me marcou muito é a Celina Guimarães, que vai ser a primeira a votar, lá em 27, do Mossoró. Ela tinha estudado com a Maria Carolina Vanderlei, no Colégio SIC. Aí lá foi eu atrás do jornal para saber em que momento da história elas se encontraram. Então, elas estudaram nos anos iniciais. E aí a Celina Vanderlei, a Celina Guimarães, em 1914, ou seja, 13 anos antes dela ficar reconhecida, porque foi a primeira mulher a votar, ela escreve para a revista da Carolina Vanderlei
parabenizando pela coragem em ter uma revista exclusivamente feminina e dizendo que já era hora das mulheres fazerem alguma coisa do tipo, né? Então, esse circuito de mulheres escritoras, eles recebiam apoios de mulheres que eram leitoras e que lá na frente da história do Rio Grande do Norte, essas mulheres vão ter algum protagonismo de uma emancipação, de um avanço político na história das mulheres, né? Então, aí respondeu a minha lacuna, que era: como é que pode? A gente dorme início a floresta feminista e acorda 40 anos depois defendendo o voto para as mulheres, né? Não, elas estavam se comunicando, elas estavam defendendo pautas, e aí, olha só, né, as intelectuais, as mulheres que escreviam, elas participaram ativamente da campanha quando a Berta Lutz veio para o Rio Grande do Norte, elas acompanham, a Júlia lá Júlia Medeiros, de Caicó, acompanhou a Berta Lutz, ela faz um discurso para a Berta Lutz, recepcionando a Berta Lutz em Caicó. A Júlia Medeiros, ela foi muito criticada também pela imprensa de Caicó, porque era uma mulher que tinha o seu carro, era uma mulher que escrevia, né? Acaba morrendo, tristemente conhecida como as Rocas Quintas Rocas, né? A mulher que perdeu a sua sanidade mental, mas era uma escritora, atuou fortemente na campanha pelo sufrágio feminino e era brother da Berta Lutz. A Júlia Medeiros, ela viaja para o Rio de Janeiro, se hospeda, né, na casa de um conhecido da Berta Lutz. Então, assim, engraçado, né? Foi uma tese que começou por que essas mulheres escrevem, e aí eu descobri que essas mulheres estavam escrevendo com seus dilemas, seus medos, suas angústias, e essas mulheres estavam escrevendo sobre questões das suas próprias vivências, né? Então, a importância de outras mulheres se educarem, ter uma educação, porque mais mulheres se educando, eram mais mulheres lendo, eram mais mulheres escrevendo. As mulheres se profissionalizando, atuando como professoras em sala de aula, mas, por exemplo, a Sinhazinha Vanderlei, ela utilizava os seus poemas dentro de sala com os alunos, no momento que ela dava aula, né? Então, olha só, ela botava os alunos para ler suas produções. E eram as mulheres defendendo votos, né? Fazendo campanhas, rodando o interior do estado, fazendo discursos que acabavam, né, saindo da palavra escrita para a palavra falada. Então, acaba que a tese ela me trouxe assim, né, uma expansão de olhar para essas mulheres escritoras para além daquela simples página, aquele simples poema em uma página de jornal, né? E aí é isso. Sensacional, Mayara, sensacional. Uma baita pesquisa. Eu acho que a gente não poderia estar sendo mais contemplada com a tua presença aqui hoje. Decisão certeira demais. E eu ainda já estava pensando, se Lívia não chamar, quem vai chamar sou eu. Apenas. Lívia, você quer fazer as considerações? A gente está um pouquinho adiantado com a hora, né? O tempo voou, né? Voou demais, gente. Agradecer a você, Mayara. Te ouvir é sempre muito inspirador. Eu acho que essa é a sensação que a gente finaliza a noite de hoje. Finaliza não, né? Nós estamos finalizando esse momento, a gente deve que depois de aqui temos várias outras coisas para fazer, né? Continuar cumprindo nossos papéis aqui, né? Fora da tela. Mas foi fantástico, né? Muito obrigada. Inclusive, a minha entrada no projeto ela foi exatamente através da indicação de Mayara, né? Exato, Lívia. Eu esqueci de citar isso no início, né, da apresentação. Então, de fato, é só gratidão, não só pelo momento de hoje, mas por tudo que você vem contribuindo, né? Onde você passa, você deixa uma sementinha, né? Você sabe disso. E essa sementinha, ela se transforma em grandes árvores com frutos, assim, fantásticos, né? Então, Jana, a você, meu muito obrigada, né? Até porque você precisaria aceitar a indicação de Mayara para eu poder entrar no projeto. Então, gratidão a você também, né? As meninas que a gente vem sempre compartilhando, né? Como eu disse no início, a gente está sempre conversando, está sempre comemorando uma pela outra, né? Quando a escritora responde, né? Então, assim, a gente, de fato, Mayara, te ouvindo, eu ficava pensando, que é o que a gente vai sempre, acredito que a gente também se questiona.
Porque às vezes a gente apresenta o projeto a alguns escritores e elas não têm, né, assim, o interesse em participar, né? Então, mas isso é algo que não depende também apenas da gente que está no projeto, né? Então, existem vários motivos, né? Mas somos gratos a quem participa, a quem dá esse voto de confiança no projeto, né? Então, é isso. Me despeço aqui. E aí já pergunto também, caso alguém queira dar uma breve participação, né? A gente acabou não abrindo, né, para as Sim, as importante. participantes, né? E lembrar também da lista de frequência, que está o link aí no bate-papo, tá certo? Quem não preencheu, não esqueça de preencher para poder receber o certificado. Alguém gostaria? Se manifeste agora ou cale-se para sempre. Brincadeira. Alguém, se quiser comentar, fazer alguma sugestão, então, falando ou pelo chat mesmo. Se não, eu já começo aqui a me organizar para encerrarmos. E aí, vou aproveitar para pedir para a gente tirar a nossa foto, né, por gentileza, porque registros são importantes para nós, né? Peraí, atenção, quando disser já, eu vou botar aqui em tela inteira, né, minha gente? Pelo amor de Deus, tela cheia. Pronto. Ai, meu Deus, eu já tô meio assim, mas enfim. No 3, 2, 1, tá? Então, 3, 2, 1, já. Aí, todo mundo muito esbelto, como já diria a vovó. Arrasou. Então, bom, noite maravilhosa. Eu estava aqui comentando nos bastidores com as meninas que a hora passou muito rápido, que a gente poderia ficar aqui muito tempo te escutando, Mayara. Sou suspeitíssima para falar, a gente já é parceira de trabalho, de amizade, de guerreiragem, de coisa louca, assim, já tem um bom tempo. Então, eu estou extremamente feliz, muito orgulhosa por você ter conseguido participar do projeto, né? Especialmente porque você nos ajudou a ter outras perspectivas também, de alguém que está pesquisando, né? De alguém que está produzindo ciência sobre mulheres que escreveram. E é importantíssimo demais, assim, esses dados que você apresentou, esses resultados, nos ajudam a pensar que muita coisa ainda não mudou, que muita coisa permanece. Parece brincadeira, parece uma coisa extremamente exagerada, caricata, mas é um fato que muita coisa ainda continua tantas décadas depois. E eu acho que a gente está encerrando hoje essa jornada de outubro de webinários, falta só mais um para a gente finalizar, que os dados que foram coletados até o momento, o número de inscritos, a forma como os participantes têm se identificado, em sua grande maioria, dividindo ali entre professores e escritores, diz muito sobre a importância desse projeto, da recepção dele também, né, ao público. Sou muito grata a Lívia, a Ana Paula e a Débora por essa parceria, né, e aí é isso. Muito obrigada pelo tempinho de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou parar a gravação aqui agora. E aí, cadê? Está aqui.